Opa, então, boa noite. Faz tempo que eu não tinha gravado nada pro canal, tava achando que eu ia, na verdade, ter um hiato aí de vários meses, talvez mais de um ano. O que aconteceu foi que talvez eu não tenha tanta desenvoltura, né, para falar, para gravar, etc. Eu não tenho desenvoltura, não tenho saco para ficar editando as coisas nem nada. E daí eu tinha chegado a uma conclusão que era melhor escrever do que gravar, né? Do que gravar vídeo. Eu fiquei aí na faixa de um ano, quase um ano, uns 10 meses aí, eu acho, escrevendo mais ou menos, menos de 10 meses, na verdade, escrevendo pro pessoal do Ponto Nerd, né? Escrevi pra coluna lá de cinema, seriados, jogos deles. Só que tem alguns projetos pessoais, algumas situações pessoais que me impedem de me dedicar para aquilo como eu gostaria. Então estou voltando um pouco. Só que eu tenho muita vontade de me expressar, né? Tenho muita vontade de falar, tenho muita vontade de comentar as coisas que eu vejo. Então eu terminei Bloodborne esses tempos, achei o Mecanismo, que é o vídeo que eu vou falar agora. Tô jogando Mass Effect, que é um jogo que, sei lá, já deve ter quase 10 anos e tem algumas coisas que eu dropei o Horizon, né? Então tem coisas que eu gostaria de falar, sei lá, de me expressar, de aliviar, que às vezes eu acabo sentindo falta de ter um método de fazer isso. E não necessariamente que eu precise. Não necessariamente tinha que ser por escrito, né? Mas não necessariamente tinha que ser por vídeo. Eu sei que eu não consigo me segurar e fico com vontade de retornar para esse mundo, né? Então é o que eu tô fazendo agora. Como eu dei uma pausa lá no Ponto Nerd por alguns motivos, mas eu gostaria de falar, eu vou gravar alguns vídeos, esses vídeos vão subir pro meu canal. Inclusive eu tô sem Facebook esses tempos, então eu vou divulgar, sabe lá Deus como. Praticamente eu vou soltar, colocar em alguns grupos, seja que Deus quiser, depois eu dou uma olhada se eu consigo voltar pro Facebook para fazer a divulgação desses vídeos, se eu queria um perfil só para isso, por aí vai. Então é isso, né? Eu assisti o Mecanismo, né? A nova série assinada pelo Padilha. E aliás, pra quem viu o vídeo da última vez, meu gato trocou de cor, né? Como dá pra ver. Não, mentira, essa aqui é a segunda gata, é a Nina. Então o que acontece, voltando, é que achei o Mecanismo, né? E eu tô bem no olho do furacão das polêmicas, né? Teve um dia que tanto a Dilma quanto o crítico Pablo Vilaça se manifestou, falou que acharam desagradável, né? O modo como o Padilha adaptou a série, e o Padilha respondeu que era uma discussão boboca e por aí vai. Eu tô correndo aqui para gravar de madrugada, assim, de todas as luzes da casa aqui, coloquei o negócio para iluminar, porque eu não me aguentei pra deixar isso pra amanhã à noite, né? Então eu já aproveitei agora o período da madrugada já pra gravar correndo e dar linha nessa pipa. Primeiro eu vou falar da polêmica, porque se você não quiser ver o que eu achei da série aqui pra frente, você pode só apagar e pronto. Mas sobre a polêmica do Padilha com a Dilma, com o pessoal. Primeiro me espanta muito que a presidente do Brasil não queira que alguém comente alguma coisa. Eu acho que é mais do que esperado. Claro, baita. A ex-presidente do Brasil, desculpa. Tem uma baita repercussão, tem uma baita circulação. A Netflix é para todos os países do mundo. Eu imagino que seja muito desagradável, né? Pra ela ver o nome dela circulando, ver o nome do ex-presidente Lula circulando. E falar, pô, o cara tá atribuindo a vocês isso. Vocês estão sendo protagonistas de uma série, vocês estão ali passando como mentores, ou pelo menos como pessoas que se associam à corrupção e ninguém quer ver seu nome envolvido nisso. Mas eu acho que no atual ponto das coisas é impossível que isso não aconteça do ponto de vista de ficção, que uma ficção não aborde isso, não passe por isso. Eu acho que infelizmente é um fardo que eles vão ter que carregar por serem pessoas públicas envolvidas nos escândalos de corrupção mais recentes. Além disso, também me espanta o Padilha não agir como responsável, né? Responsável, eu digo, o cara que banca aquilo que ele faz, porque quando questionado, tudo bem que ele deu a resposta lá que viralizou, isso é sério, isso é pra quem sabe ler, mas o ponto principal
que me chamou muita atenção ele ter falado o episódio tal, que eu acredito que seja o episódio 5, não foi dirigido e roteirizado por mim, mas eu acho que se não foi dirigido e roteirizado por mim, é uma fala muito feliz, porque ele é showrunner, né? Ele como showrunner, ele tem que ser o responsável. Pô, quando você tem uma equipe, o responsável pela equipe é o gerente da equipe. Ainda que não tenha sido ele que escreveu, ele que roteirizou, porra, foi ele que analisou os papéis, e ele que assina a série, ele que tá divulgando a série. Eu achei isso uma postura covarde da parte dele de começar com isso, porque o que ele tá falando, e apesar dessa discussão ela tá passando por um ímpeto, né? Ela passa pelo ímpeto político, então a gente ignora a responsabilidade da ficção, levantada pelo Pablo Vilaça e pela ex-presidente Dilma. Você tem que ter responsabilidade na ficção que você cria. A gente ignora, porque a gente é do time azul, e do time azul a gente tem que ignorar tudo que o time vermelho fala. Mas, por outro lado, se a gente é do time vermelho, a gente ignora o que o time azul tá falando. E o que o time azul tá falando é que, porra, e o meu direito de liberdade de expressão, liberdade de criação, liberdade de criar ficção, né? Então, acho que é uma discussão que ela não é boboca, como o Padilha coloca. Ele fala, uma discussão boboca, não é, tá longe de ser. É uma discussão que ela é muito rica, inclusive não tô aqui para dar resposta, ele tá certo, ele tá errado, ele tem responsabilidade. Sim, responsabilidade provavelmente ele tem. Mas o fato dele ter alguma responsabilidade não pode também extinguir o direito dele de criar. E eu acho que assim, quando a gente entra no debate azul-vermelho, a gente simplesmente apaga toda a riqueza que esse debate pode criar. A gente está... Ele escolheu o momento, e o momento foi escolhido pelo lançamento, isso é fato, que esse é o momento que ia coincidir com a eventual prisão do Lula, né, do ex-presidente Lula. Lula não, porque eu sou amigo do cara. Do ex-presidente Lula. Então, imaginou-se que ele ia ser preso e meio que... as decisões da STF meio que surgiram do nada, ninguém esperava, então... acabou com que o Lula tenha sido... Não vai ser preso no momento, né? Ele tem uma liminar. E daí, mas a série queria pegar esse momento. Mas o momento que a série não esperava era o momento da morte da Mariela. E esse momento, quer queira, quer não, dá uma arranhada na questão que assim, a esquerda ela vem sofrendo com um ataque muito incisivo, né? Deixa eu me aproximar da câmera. Um ataque muito incisivo, e ataque esse que culminou inclusive com a morte, porque a morte da vereadora do Rio de Janeiro foi uma morte política, isso todo mundo sabe, assim. Tem gente que tem que ignorar, mas foi uma morte política, mais uma tentativa de se silenciar aí pessoas envolvidas na esquerda, né? Então, quando o Padilha faz esse jogo, falar quem falou isso não foi o Jucá, consolidando o que eles chamam de golpe, né? A consolidação da narrativa de quem opta, né? De quem se alinha que, olha, isso foi golpe, é baseado especialmente no áudio do Jucá, porque é um áudio muito revelador, né? Você tira isso, que é meio que a chave da solução da questão, e joga pro ex-presidente Lula, e aí você cria uma grande confusão, e até inocente por parte do cineasta, que é um intelectual, que é um cara privilegiado, que é amigo do Wagner Moura, sei lá. Imagina se o Wagner Moura passou uma ligação pra ele e falou, cara, isso tá errado. Não faz isso. Eu achei muito inocente da parte dele fazer isso. Tem repercussão, mas não significa que tem repercussão, logo não poderia ter. Tem repercussão, então tem que ser discutido, então tem que ser tratado, tem que ser debatido, né? A gente chega nesse ponto de vermelho e azul, a gente não promove o debate, e aí se torna tudo uma coisa muito burra, né? Porque se eu sou vermelho, então eu só defendo o que eu quero ir pronto, e você é azul, você só defende o que você quer ir pronto, e tem duas questões ali que elas são muito... elas são muito complexas, né? Mas que se complementam, e a gente não debate em conta dessas questões, a gente está perdendo a melhor oportunidade do mundo de crescimento com relação a isso, né? Eu acho que desse ponto da polêmica está muito claro, assim. Eu acho que, assim, teve um exagero esperado por parte desse presidente, teve um exagero do Pablo Vilaça de, eu vou cancelar. E para ele é fácil ele falar que ele vai cancelar,
tem muito filme, tem muito programa que ele é chamado pra ver na fonte, que ele é chamado pra ir ver em Berlim, que ele é chamado... É um cara que, assim, por exemplo, eu acho que se eu cancelar, eu não pago net, por exemplo. Eu não tenho mais TV a cabo. Se eu cancelar a Netflix, eu perco praticamente a minha capacidade de ver audiovisual em casa, porque praticamente a Netflix, os Blu-rays que eu compro, eu sei que tem outros serviços como a Amazon, tem o tal do Mubi, que ele vem promovendo aí, mas não acho que seja esse o caminho. E também não acho que seja o caminho o Padilha ligou o moleque, fala, olha, foi eu que fiz. Eles fizeram, apesar de eu assinar, eu acho que é um cara do porte dele, eu acho que não tem problema nenhum. Ele fala, eu fiz assim porque eu quis. Ele fala isso depois, mas antes ele tenta jogar o tiro fora. Quem roteirizou foi a Elsa, e quem dirigiu esse episódio foi tal pessoa. Não lembro se é um episódio dirigido pelo Marcos Parado, alguma coisa assim, não lembro o nome da pessoa que dirigiu. Mas você vira e fala, não fui eu. Porra, acho que a primeira frase tem que escolher essa frase. Eu fiz isso porque é o que eu acredito que seja ficção. Pronto. Eu acho que quando ele começa a frase tirando dele da reta, é porque ele sabe que tem alguma coisa aí. E a gente não é tonto, é ele que tá falando, é ficção. Porra, mas a gente não é tonto, cara. E é um negócio que é muito baixo, porque quando você pega outras obras ficcionais que tratam de situações que são caras para as outras pessoas, ainda que seja ficção, as pessoas surtam. Dentro do mundo do videogame, vamos colocar assim, né? Porque eu acompanho cultura pop geral. Tem um jogo de luta de uma indústria pequena, um jogo de luta bem estilo ocidental, assim, bem travadão, etc. Bem nessa pegada aí, Mortal Kombat, que o pessoal gosta, mas eu acho super travado. Em que os personagens eram deuses. E ninguém tinha reclamado até que um dos personagens anunciados era o próprio Jesus Cristo. E daí houve um furor dentro da comunidade gamer, por assim dizer, porque dentro da cultura pop tem muita gente conservadora, né? Que achou um absurdo ter Jesus Cristo dentro do jogo. Mas um jogo de luta é muito mais ficção do que um seriado de televisão baseado em fatos reais. E se naquela ficção incomodou? Se no Código da Vinci, por exemplo, quando retrata lá que Jesus teve caso com Maria Madalena, incomodou. Quanto tantos outros casos de ficção que usa elementos de vida real, e usa elementos tidos no nosso dia a dia para criar uma narrativa, para criar algo lúdico, e isso causa incômodo para as pessoas. Imagina uma série absolutamente baseada em fatos reais. É uma série dramática, baseada em fatos reais. Então, não é que eu esteja decretando alguma coisa e falar, ele tá certo, tá? Eu acho que tem que haver o debate. Quando você fala, é tal discussão boboca, você tá fugindo do debate, cara. E você tá perdendo a oportunidade de criar a discussão. Então, qual que é o limite da ficção? Qual que é o limite de eu poder criar ficção? Eu acho que é um debate muito pertinente. Você perde isso porque você tá tentando... Porque você tá tentando jogar nos times de futebol aí estabelecidos. Sobre a série, passagem rápida, assim, dito isso, eu acho que dá pra botar um vídeo mais de 5 minutinhos, até desculpa a extensão, eu sei que sou um cara muito prolixo, né? É uma série 5,5, eu assisti a série, eu gostei demais do primeiro episódio, porque eu fui surpreendido pelo personagem do Selton Mello, que é um personagem que ele é bem pluridimensional, assim, é um cara dedicado, mas é um cara dedicado porque não bate muito bem na cabeça, tem uma filha também que tem necessidades especiais, uma esposa que você vê ali, e que tá à mercê dos exageros do marido, mas é um cara com um senso moral muito forte, diferente do típico policial Rede Globo. Os outros personagens do Mecanismo, eles são policiais tipicamente Rede Globo, que são ou o policial muito corrupto, que tá na cara que é corrupto, ou é o policial muito determinado, assim, é o maniqueísmo levado ao extremo. Ou o policial Cavaleiro do Zodíaco, que é o policial que acorda de manhã e coloca a armadura do Seiya, ou o personagem ou o policial federal, que é o Doutor Abobrinha, assim, que tá lá pra pegar os esquemas, pra ser corruptão. E eu acho isso pobre, eu acho isso bem pobre, por isso que eu tinha gostado do personagem do Selton Mello no começo, porque era um personagem que ele tava acima disso, né? Um cara que era esquisitinho, que eu até pensei, pô, um cara pra passar em concursos são difíceis, porque a pessoa do qual ele foi inspirado foi um cara que passou pela Receita Federal e depois foi pra Polícia Federal. Deve ter muita gente, a gente sabe como funcionam pessoas inteligentes.
E a gente sabe que às vezes as pessoas inteligentes ela tem esses problemas às vezes de socialização, de ter certeza do que é certo e errado. Então isso eu estava achando muito bacana da parte dele. Inclusive, eu acho que salvo o melhor juízo, o primeiro episódio, o primeiro e o segundo são dirigidos pelo Padilha. Logo depois, a série ela vem em declínio. E os dois últimos episódios, apesar de eles serem mais politicamente isentos do que os episódios ali do Miolo, são horríveis. Dramaturgicamente falando, são horríveis. As linhas de diálogo são muito risíveis. A gente entra num pedaço de vilania ali, Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? As soluções narrativas. Tem um momento ali no meio da série que tem um cara corrupto, que ele é o genro do dono da Petrobras. Vamos usar os nomes reais porque eu não vou ficar ali. Acho que é Preto Brasil no seriado. Mas que ele tá queimando o papel falando: eu acredito na justiça, eu acredito. Porra, cara. Aí no final o Selton Mello tem um disparo. Ele fala: cara, eu entendi, a corrupção está em tudo. Ele passa 8 episódios ali, 7 horas mais ou menos, né? Porque os episódios são episódios de 60 minutos. Ele passa ali 7 horas como personagem, 20 anos de Polícia Federal. A pessoa da vida real do qual ele foi inspirado passou pela Receita Federal para concluir em 2013 e 2014 que a corrupção tem tudo. E vem com um discursinho He-Man de que, olha, a corrupção tá no salgadinho que você pega sem pagar, na pipoca do cinema que você cura fila. Putz, é muito lição de moral de He-Man pra um cara, pra uma série que vai passar em 160 países, assinada por um cara que já concorreu ao Oscar, que é um cara de grande exposição, né? É muito lição de moral de He-Man, assim, é praticamente uma lição de corrupção pro meu sobrinho aí de 7 anos, sabe? E eu acho isso muito ruim, assim. É inadmissível que em 2018 a gente esteja assistindo uma série que explica, cara, eu entendi o problema da corrupção, o problema da corrupção é que está em tudo. Que eu não acho que seja tão simplório assim, não é só porque corrupção tem tudo que brasileiro quer ser ganhão. Até porque a corrupção em grandes corporações, nesses grandes esquemas, ele passa por estrutura social, estrutura econômica que propicia esse tipo de evento, né? A gente não tá falando só do jeito brasileiro. Quando você atribui a corrupção só, é porque um brasileiro é muito esperto, é uma Macunaíma, não sei o quê. A gente tá fazendo uma redução de um problema macro pra uma inteligência aí de botequinho, né, cara? E, espero tão mais do Padilha do que vir me dar lição de moral de botequinho de a corrupção tem tudo, cara. Eu achei muito pobre, muito pobre. Mixagem de som. A mixagem de som dessa série é terrível, é terrível. Você assistir uma série produzida, teoricamente, no Brasil, gravada no Brasil, com atores brasileiros, falando português brasileiro, e que eu sou obrigado a assistir com legenda. Porque eu não consigo entender o que o Selton Mello fala. E aí você vai falar, o Selton Mello fala pra dentro. O Selton Mello é o Jack Sparrow brasileiro, faz sempre o mesmo papel, ele tá sempre falando pra dentro. Não é só ele, todos os outros atores, diversos outros atores dessa série, falam e você fala, o que ele falou? Aí você fala, o que ele falou? Até uma hora que você pensa, putz, eu tenho que assistir com legenda, cara. E meu problema não é assistir legendado, obviamente. Eu sou do time que gosta de assistir muita coisa legendada. Mas eu acho horrível a situação de eu ter que assistir um produto nacional legendado. Putz, E, de novo, é um erro crasso, cara. É um erro que aluno de faculdade audiovisual não comete. E, não dá pra deixar o Padilha cometer esse erro, sabe? Eu acho... Aí vai falar, não, Padilha, ele assinou a série, ele é o showrunner, ele não pode pegar a série e falar, putz, não tá dando pra entender, mas foda-se, vamos lançar porque a gente precisa pegar a semana de prisão do Lula. Eu acho que isso foi um erro terrível da parte dele, de ter autorizado. Um erro técnico que é inadmissível. Eu acho que era coisa de pegar a série e, dar uma mixada nesse som de novo. Eu acho que como tá em streaming, nada impede que ele faça isso, imagino. Faz e sobe de novo, cara. Um ponto que eu não vi ninguém falando por cima, a tal da policial, que eu até esqueci o nome, que é o programa dos protagonistas. Mas, cara, como bota essa mulher pelada? Pra quê? Assim, o Mecanismo é uma série sobre a luta das instituições contra a corrupção. A corrupção
inata, né, ao alto escalão da sociedade brasileira, né? São os políticos e o grande empresariado que tem relação com o governo. A gente não está falando de um Grey's Anatomy aqui, né? Porque o Grey's Anatomy ele usa, por exemplo, a profissão dos personagens apenas como pano de fundo para suas relações pessoais, né? O mecanismo ele se aproxima mais de um Law and Order. É como se fosse um Law and Order de 8 episódios. Por quê? Porque, na verdade, ele usa a vida pessoal deles como pano de fundo pra deixar claro como eles trabalham. Por que eles trabalham desse jeito? Eles trabalham desse jeito porque a vida pessoal deles é assim. Então, alguns aspectos da vida pessoal você vê que não são tratados. Você vê que não aparece, por exemplo, os parentes da policial. Não aparece pai, não aparece mãe, não aparece. Aparece apenas lá a noiva do tal do Dimas, ou do Cláudio, não lembro. É um dos dois. Aparece a família do Saltomelo, porque o Saltomelo é um cara meio lelé da cuca, né? Mas assim, é uma série que retrata sobre a luta contra a corrupção. Então não é uma série que usa a profissão como pano de fundo para essas pessoas, né? Na verdade é o contrário, usa o pano de fundo das pessoas, da vida das pessoas, para deixar claro como eles trabalham. E aí eles, justamente na policial, mostra ela transando todo o episódio com luz frontal, assim. E é um negócio que eu acho altamente desnecessário, cara. A mulher do Moro, que eles chamam de Rigo, ela aparece 2 minutos de série e já tá pelada. Parece muito quando a gente brinca de mulata exportação, nesse negócio que a gente falava muito, que há tempos atrás vinham gente, o pessoal colocava mulata no aeroporto pra mostrar, olha, a mulher brasileira aqui, você vai gostar, o Brasil... Aí você tem uma série que é tipicamente exportação, né, uma série pra passar em 160 países, e aí você bota a personagem despropositadamente pelada a todo momento. Ela olha pro procurador e fala, putz, vou transar. Ela tá fazendo alguma coisa, ela tá trabalhando, sabe? E não que eu seja um cara moralista, não que eu seja contra o sexo, mas é como você usar o corpo da policial, né? E aí a gente entra na discussão de objetificação feminina e tudo mais, para promover a série, para você promover, tipo, isso é muito adulto, mas é um adulto que eu já tinha até explicado em outras situações. É um adulto com a visão de adolescente, né? O adolescente nada mais é que uma criança visando ser adulta. Então, como uma criança que visa ser adulta, ela toma atitudes visando ser adulta. Só que muitas dessas atitudes são despropositadas, desmedidas e burras, né? Então, a série ela faz isso. Eu preciso mostrar que eu sou uma série adulta. Então, como não tive muito tiroteio, porque não teve tiroteio lá na Lava Jato, eu vou mostrar gente pelada, gente transando, eu tô humanizando eles. E não acho que seja necessário nesse ponto, porque não é uma série, de novo, que trata sobre a vida pessoal das pessoas que lutaram na Lava Jato. Ela só usa a vida pessoal para dar consistência para o modus operandi deles, né? E eu achei, assim, desse ponto de vista, assim, muito despropositado. Para mim gera ponto negativo. Eu não acho que seja necessário você... Não era necessário, por exemplo, mostrar todas as vezes as cenas de sexo bem explícito para tornar a série mais adulta, para mostrar que as pessoas tinham relação, especialmente a policial, que esqueci o nome, porque ela tinha relação aí com o procurador envolvido, para mostrar que não estava tendo muita separação da vida pessoal com a vida profissional. Bastava mostrar eles conversando, um entra na casa do outro, sai. E de novo, não é questão de ai meu Deus, isso é imoral, não é nada disso, é só porque não dá propósito, não dá liga, você quebra a narrativa, você quebra o tipo de narrativa, você objetifica o corpo da mulher visando conquistar as pessoas, assistir a série por outros motivos que não a própria narrativa da série. Não é como se fossem Sopranos, ou como se fosse... Sopranos acho que pra mim é o melhor exemplo, nunca vi Game of Thrones, eu tô esperando terminar pra conseguir ver, mas Sopranos tem muito isso, tem muita mulher pelada, tem muito sexo. Mas porque Sopranos se trata da vida pessoal das pessoas, é um gangster, né? É um cara da máfia que vai na terapeuta, né? Que vai na psiquiatra. E é muito disso que a gente vê no Sopranos. Então ali tem motivo. No mecanismo não tem. É feito para chocar.
pra chamar atenção, não pra chocar, mas pra, ó, a gente precisa de mais chamariz. Quanto mais chamariz, melhor. Quanto mais adulto a gente se provar, melhor. Só que o adulto, de novo, do ponto visto sobre a ótica de uma criança, né? É uma série que, assim, se você absolutamente não se importa com a Lava Jato, ou se você já conhece tudo que tinha pra saber, não vale a pena ver. Porque se você não se importa, ou se você já viu tudo que tinha pra ver, você só vai ver pela questão da dramaturgia da coisa, né? E o Padilha não entrega o Padilha. Ele não entrega a Tropa de Elite 2, ele não entrega a Cidade de Deus, ele não entrega Narcos. Ele não entrega isso, ele entrega algo muito aquém disso. A impressão que dá é que, assim, ele combina com a galera: vocês fazem a série, eu assino. Faz a série, eu assino, coloca minha estética, eu assino, eu compro, eu saio por aí falando que é minha. Mas, assim, não tem dedo dele. Ou se tem dedo dele, é um dos piores dedos dele dos últimos anos. É um trabalho... Infelizmente é um trabalho que podia ser muito rico, mas não foi tanto. Apesar de que, ainda assim, é muito melhor do que o Polícia Federal. Porque o Polícia Federal, como eu sempre digo, né, é a análise da Lava Jato sobre a ótica de uma criança assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. O Moro, a Polícia Federal, são os Cavaleiros do Zodíaco, e o PT, especificamente o PT, no caso da Polícia Federal, é o Dr. Abobrinha, assim, é vilão que dá risada. Aqui as coisas são um pouco mais ajustadas, apesar deles baterem aí no Aécio, que é algo fácil, né? É um cara que tá queimado, ninguém... Por exemplo, o caso começa... O primeiro caso da série é do Banestado, mas não se cita o governo do Fernando Henrique, né? Que olha, o Banestado, isso, aquilo. Não se cita. Não se cita nenhum personagem que lembre Fernando Henrique, que lembre José Serra, que lembre Geraldo Alckmin. E no caso do Banestado, a gente sabe que o Banestado foi uma situação ali erigida no mandato PSDB, né? Então ele passa ali, ele fala do Banestado, mas ele não dá nome aos bois. E como acontece em 2003, dá a impressão de que a questão do Banestado caiu por terra durante a gestão do governo petista, né? Então por isso que é uma série que ela já é mais honesta do que Polícia Federal, mas ainda assim não é o grau de honestidade que espera de um trabalho do Padilha, que está se dizendo isento. Dá pra ser melhor. Tem gancho pra segunda temporada, tem cliffhanger, dá pra ser melhor, dá pra ele ser mais honesto, dá pra ele ser mais corajoso, né? Porque bater em Lula é bater em cachorro morto. Todo mundo só descer aqui embaixo e gritar: o Lula ladrão! Alguém vai gritar: eu roubou meu coração. Não vai gritar isso, mas provavelmente vai gritar alguma coisa. A gente tá um momento de histeria anti-vermelha, né? Então é muito fácil você bater nesse tipo de pessoa, mas eu acho que pra quem tá querendo ser isento, dá pra ir além. E eu acho que do ponto de vista da gente que é espectador, dá pra gente debater. Eu acho que toda essa postura de meu Deus, vamos cancelar, não vamos cancelar, tá certo ou errado, eu acho que o debate é sempre o melhor caminho pra maturidade, né? Pra amadurecer ideias, pra amadurecer conceitos, pra entender o que é certo e o que é errado. Se a gente só fecha os portões, você dá a sentença, fecha o portão correndo, sem nem ter conversado antes, sem nem ter pensado antes sobre algo, você começa a ficar isolado na sua própria ignorância, né? E o que eu acho absolutamente triste